Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia ganha vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pessegoatomico.com.br e conheça mais os trabalhos. Você conhece o projeto Snyder Cut BR CVV? Então, como nos Estados Unidos, o hashtag Release the Snyder Cut realizou uma campanha de arrecadação à Fundação Americana para a Prevenção de Suicídio, e o pessoal do Snyder Cut BR resolveu adaptar para o Brasil e com as bênçãos de Zack Snyder, criando o projeto Snyder Cut BR CVV. Ao comprar as camisetas com estampas de Zack Snyder's Justice League, criadas pelo Snyder Cut BR e pelos parceiros, você ajuda o CVV Oficial, Centro de Valorização da Vida, pois todo o valor arrecadado com as vendas será destinado para a instituição. E, caso prefira, você pode optar por fazer doações diretamente pela plataforma. Seu valor será revertido integralmente como doação para o CVV. Saiba mais sobre esse projeto fantástico no site www.snydercutbr.com. Bora ajudar! Hashtag UsUnited. E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Per Gonçalves, este é mais um Pêssego Podcasts com mais uma temporada de entrevistas. Muito obrigado a vocês que fizeram a audiência da primeira temporada, que deu um feedback muito positivo. Estamos aqui com uma segunda temporada de entrevistas e nesse episódio estou com JB Oliveira, João Batista Oliveira, do Tacabal Podcast. João, muito obrigado pela participação, cara. Pô, meu brother, eu que agradeço. Tô feliz pra caramba poder falar um pouco desse projeto bacana. Pandemia, né? Vamos gravar. É bom demais. Exatamente, a pandemia nos fez, claro, possibilitou muita coisa ser gravada em casa, mas também, como a gente estava falando antes de gravar, fez um pessoal se readaptar, né? Sim, cara. Foi bem. Eu ouço muito podcast também, né? Então, o Tacabal ele meio que nasceu no começo da pandemia e tá sendo interessante, assim, até hoje, vendo plataformas e outros podcasters até grandes, como se eles se adaptaram. Assim, eu prestei muita atenção nisso também. Até para, né, futuras ferramentas de trabalho, né, e tudo mais. Pois é, eu já engato na pergunta assim de como é que surgiu o Tacabal. Conta um pouquinho dele para iniciar essa conversa. Ah, cara, o Takabal, assim, eu tenho um sério problema comigo que eu não consigo somente gostar de algumas coisas, eu preciso inventar de fazer. Podcast foi mais uma dessas coisas, né? Eu já estava ouvindo bastante podcast e tudo mais, e eu sempre gostei muito de escrever. Eu já escrevi para site. E eu tava tentando achar uma forma de fazer um podcast meio, o formato mais simples, né, que a gente tem, que é mesa de bar. Só que eu gostaria que fosse algo com um roteiro, com uma certa carga, né, uma coisa que não fosse só a temática, vou jogar o tema na mesa e a gente discute. Eu queria que tivesse um pouco desse feeling, assim. E foi engraçado que no começo da pandemia, eu percebi que muitas pessoas, assim, muitos amigos que tinham uma rotina bem dinâmica, né, de vários afazeres, o pessoal tava entrando naquela bad, naquela sensação de, putz, não pode sair, né, tanto que o primeiro episódio se chama Como Estamos, foi tentar conversar com pessoas, fazer um apanhado, né, de como é que a Uhum. galera tava e, né, eh, enfrentando essa causa, né, então o Takabal, ele é bem reflexivo, assim, eu sento para escrever, eu penso na pauta, mas é muito do que eu tô sentindo naquele momento e como eu quero debater isso com as pessoas. Cara, dá para sentir isso muito nos teus episódios, dá para sentir muito isso na forma que ele é conduzido, porque ele não é só uma conversa, ele é como se fosse um desabafo, né? Dá para ver que ele é muito teu, assim. Tu abre Sim, e cara. vai se soltando, vai refletindo junto, aí engata áudios, engata as conversas. Como é que é esse processo? Porque eu gostei, achei uma Sim. coisa diferente, saiu do que a gente está acostumado a ouvir. É bacana, cara. Eu penso na pauta e eu nunca vou falar sobre alguma coisa que, sei lá, que eu desconheço ou que eu não, sabe? Ele tem essa personalidade, assim. Isso às vezes é difícil, porque eu acabo me cobrando, né? É, além do que também me dá uma certa liberdade, que eu tenho percebido que, assim, não é criticando, mas tem alguns podcasts que falam de cultura pop,
Aí, sei lá, pega uma série que é uma série hype do momento, aí vai falar sobre essa série. E fica uma coisa meio. Cara, já tem tanta gente fazendo isso, sabe? Então, como o Takabal, ele era até difícil meio que descrever, ele acabou sendo um pouco mais sobre comportamento, era muito sobre assim, cara, eu penso sobre esse tema dessa forma. Aham. Deixa eu tentar escrever dessa forma para ver como é que as pessoas pensam. Tanto que já virou uma coisa meio tradicional, assim. Eu lanço episódio e eu vou comentar sobre ele no direct do Instagram. E as pessoas vêm do direct do Instagram falar, "Ah, eu ouvi", e tem aquela coisa gostosa, assim, da pessoa falar, eu estava ouvindo episódio e comentando enquanto lavava a louça, porque aquilo me tocou de alguma maneira. Que Eu massa. acho que pro podcaster, né, cara, isso é a melhor coisa que tem, né? Isso é bom demais, cara. Quando alguém me diz que ouviu o episódio enquanto estava lavando a louça, eu falo, pô, então você me ouviu de verdade. Esse feedback é uma delícia, né, cara? É isso que a gente É gosta uma de. delícia, Cara, cara. tu comentou ali Cara, por exemplo, gravar de série do momento e tal. Eu tô fazendo isso quando o quadro solos meus, né? E vou te ser bem uhum. sincero, cara, a audiência é baixíssima nesses quadros, sabe? Quando eu pego e falo de uma série, vou estar analisando WandaVision, por enquanto, eu tô meio que botando para, de certa forma, até encher linguiça enquanto tô gravando essa nova temporada de entrevistas, mas, cara, a audiência é baixíssima, o pessoal vem ouvir o Pêssego quando é entrevista. Pô, eu acho que as pessoas gostam, assim, nada contra comentar sobre séries, sobre filmes e etc. Eu só acho que, assim, tá um pouco saturado, então fica até meio difícil a pessoa procurar alguém que vai abordar dessa forma, só que de um jeito mais fluido, assim. Aham. Mais cedo mesmo, eu tava ouvindo o podcast Minha Primeira Vez do Caio Corraine. Uhum. Ele tava comentando sobre Evangelion, Oh, né? legal. É, cara, e assim, é um anime da década de 90 e tudo mais, não é nada de hype, e é um anime que ele tem uma carga pessoal, assim, muito grande. E ele soube traduzir isso no podcast, cara. Tem um episódio que é muito pesado, você percebe que ele tá segurando o choro Aham. durante a gravação, e eu dei uma segurada também, que eu ficava assim, caralho, ele sentiu exatamente o que eu senti. Então, assim, você comentar uma obra dessa forma, eu por mim, eu nem tento. Não sei se eu ia conseguir, sabe? Não sei se eu ia conseguir ter esse nível, assim, né? Aham. Mas quando você vê as pessoas comentando sobre séries e filmes de um jeito só, sei lá, eu fico uma coisa meio o técnico pelo técnico, assim, acho que você tem que trazer uma discussão, tem que trazer um envolvimento, sabe? Uhum. Eu sempre penso muito assim sobre quando eu tô fazendo a pauta, eu costumo estar escrevendo, mas às vezes eu leio ela em voz alta, já tentando prever a sensação de quem vai ouvir, Ah, legal. como aquilo vai atingir na pessoa, entendeu? Para parecer que é uma conversa. Porque querendo ou não, quando a gente grava, a gente já tá meio que conduzindo a conversa. Aham. Entendeu? É meio maluco isso, mas assim, depois que eu ouço o episódio, eu acho que isso ajuda nessa sensação da pessoa estar ouvindo, né? E ela, ali naquele momento que ela tá ouvindo, ela sentir que tá conversando comigo também. Não, é uma coisa que eu me importo muito nas entrevistas, de ser algo que o pessoal se identifique e sinta isso. Porque tem que ser uma conversa gostosa, né, cara? É uma coisa que é como eu falei, a audiência nesses quadros acaba sendo muito mais no IGTV, tal, esses quadros separados que eu comento semanal de alguma coisa. E agora eu vou ter Uhum. que meio que diminuir eles para voltar a fazer as entrevistas, que é o meu foco e é o que chama atenção, é o que o pessoal gosta de ouvir. Mas uma coisa que eu sempre me cobro, por exemplo, é assim: como é que eu vou estar à vontade conversando com essa pessoa? Tanto que tinha alguns convidados que eu chamava de pautas mais complexas, por exemplo, erradicação do trabalho infantil. É, Caramba. cara, cara, chamei um doutor na área. É uma área que minha mulher trabalha com isso, mas eu, de fato, entendo muito pouco. Então eu ia perguntando e eu falava, cara, me corrija se eu tiver errado. Eu estou aqui realmente querendo entender.
Porque, pelo menos, eu sinto que eu mostrando que não entendo e fazendo perguntas sinceras, o cara vai entender, vai responder mais tranquilo, e quem tá ouvindo e talvez não entenda também, pense, caramba, pô, eu também tinha essa dúvida, do que tentar ser algo Sim, formal e fingir que eu entendo daquele assunto, sabe? sim. E eu ia comentar, eu acho interessante isso, você expressar, às vezes, um assunto complexo. Você falar, me corrija se eu estiver errado, e vem cá, uma pergunta que você deve ouvir bastante. Porque, querendo ou não, você já está antecipando a, as questões que o ouvinte vai ter, né? Então você já está fazendo essa ponte, assim, isso é bem bacana. Essa pessoalidade de você conversar com alguém assim, o Takabal eu gravei muito com amigos. Eu Aham. acho que os temas assim foram bem leves e tudo mais, e eram temas que até então eu posso me dizer que eu arrisquei pouco, eu não peguei nenhum tema muito cabeludo assim, né? Teve um tema que fala sobre empreendedorismo. E ele acabou fluindo bem, assim, sabe? Acabou fluindo bem também. Mas é, com entrevistas, e é legal entrevistar, né? É É massa, legal cara, é a legal. dinâmica, né, cara? É muito legal, assim. É, quando eu fiz o primeiro episódio sozinho, eu senti uma carga. Eu pensei, nossa, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão saber, vão sacar que eu tô lendo, porque ele foi totalmente roteirizado. Foi um Aham. episódio falando sobre perdão. Mas foi aquela, cara, mas foi aquela pauta que veio de um jeito e eu quis amarrar algumas coisas assim. Quando eu escrevi, eu falei, cara, vamos, eu vou gravar. E pior que foi um dos episódios mais comentados assim, que mais pessoal veio na DM e comentou e falou de situações assim. E é muito espantoso isso, porque foi um episódio que eu fico até às vezes meio sem graça de às vezes ser muito passional ou de entregar demais e a pessoa achar que é um artifício para tentar dar uma carga, entendeu? Sei, Mas às aham. vezes não sabe? Mas não, cara, as pessoas compram e elas comentam assim, sabe? Falam de um jeito tão pessoal que eu falo assim, eu falo, caramba, meu, a pessoa tá Tocou, né? realmente tocou e a pessoa tá dividindo uma coisa comigo assim, caramba, eu às vezes eu fico até meio, né, receoso assim, falando, meu Deus. Mas é muito bom, cara. Eu já gosto muito de escrever. E essa coisa de escrever e poder gravar em cima tem sido muito legal, assim, também. É uma experiência muito maneira. Pois é, porque dá para perceber. Eu tenho outros colegas que gravam roteirizados, né? Gravam bem roteirizados e dá para ver que é roteirizado, a forma que ele lê, mas não é só a forma que se lê, é a montagem do texto. E a tua montagem do texto é diferente, então eu senti isso ouvindo teus episódios. Tá na segunda temporada, né? Sim, sim. E eu senti ouvindo teus episódios que o texto já estava bem escrito, que tu meio que é como se fosse montar um artigo, e agora faz mais sentido quando tu falou que escrevia para blog, porque parece que é um artigo e ali tu vai comentando, lendo aquilo ali, mas com uma carga emocional bem colocada, não é aquela leitura fria, é uma carga emocional bem nítida. E aí eu já engato, que me vê agora. Cara, tu começou numa Uhum. pandemia, tu começou a gravar numa pandemia, chamando amigos, mas tocando em alguns assuntos que não só tu transmitia essa emoção, como tocava o ouvinte. De certa forma, era um escape para ti, porque, pô, pandemia, tens filho, né? Tenho, tenho. Então, pandemia, família, trabalho, tu sentia que o Takabal foi meio que era o teu momento de descarregar um pouco? Sim, cara, sentia bastante. É, porque quando o Takabal começou, gravar o primeiro episódio, ver as possibilidades, né? Então, as ideias de pauta começaram a brotar, tipo alguns assuntos que eu já queria tratar, né? Tem o De repente 30, Uhum. tem o Girando a Chave, que já eram pautas que ficavam ali e eu, caramba, eu quero sentar, né? E tratar. Eu tinha combinado
a ideia de fazer um episódio sempre com uma pessoa diferente, ter uma visão diferente, né? Ter um olhar diferente sobre as pautas. E com certeza foi um escape, cara, com certeza. Até porque, assim, apesar de ter filho, eu sou separado, né? Moro Aham. sozinho. Então, esse momento que eu pego, assim, para escrever, muitas vezes eu penso na pauta. Aí eu fico remoendo ela na cabeça. Mas o momento, assim, de tarde da noite, que às vezes eu sento, eu vou escrever, às vezes eu uso o bloco de nota do celular, anoto algumas Aham. coisas, mas quando eu paro para escrever, cara, é um momento que, nossa, sei lá, acho que é um momento meio mágico, assim, cara. Que Eu massa. faço só isso, aí me preocupo com o texto, e eu tento fazer o texto de uma forma meio solta, como se estivesse botando para fora, para não ficar essa leitura muito amarrada, né? Então, no meio do texto eu coloco uns kkk, porque eu sei que é um momento que durante a gravação eu vou rir, Aham. né? É, aqueles momentos que você para dar uma respirada e tudo mais. Então, eu tento colocar isso um pouco no texto para ficar mais solto, porque se eu for muito ABNT, muito certinho, eu acho que para quem tá ouvindo vai ser um porre, né? Então Cara, tu fica, comentasse do De Repente opa. 30, foi um episódio teu que eu fui ouvir meio que, pô, pauta de idade, quase costuma ser a mesma coisa, e foi um dos episódios que eu mais gostei, cara. Sabe? Foi Porque muito fluido. o relato da galera foi muito massa, porque, assim, foi foi real, sabe? São coisas que a gente, pelo menos, a gente sente e comenta. Não foi aquela coisa meio forçada de, estou chegando em tal idade, sabe? Não, foi muito natural. E foi bem isso. Eu fui tendo uma certa ideia e foi um dos episódios que eu mais curti, cara. Cara, eu curti demais também. É, é legal assim, a gente vai gravar e aí conversa um pouquinho antes. Eu acho um barato essa questão dos convidados, porque como eu faço a pauta, eu faço um texto introdutório, mais ou menos, né, sobre Uhum. sobre por que que eu escolhi aquela pauta, o que que eu quero tratar, e eu já coloco algumas perguntas que eu vou fazer no decorrer do episódio. E eu mando antecipadamente pro convidado. Então, às vezes o convidado, na hora de gravar, ele fica meio amarrado, fica meio nervoso. Aí eu falo, não, relaxa, vamos conversando. Aí conversando, aí na hora de gravar, ele já tá solto, já Aham. fica mais fluido. Cara, é muito bacana. Essa dinâmica com os convidados, assim, é muito legal. Teve um episódio que eu consegui fazer de forma presencial, foi com dois Legal. amigos, é, que foi o sobre solteirice, né? Que, cara, aquele episódio também. E a gente gravou com a Bianca, amiga lá de Campo Grande. A Uhum. gente fez uma baita de uma gambiarra pra gravar com ela longe e com os amigos Três aqui. presenciais. E o brother veio com um bloquinho de anotações. Ele passou o dia fazendo anotações e coisa. Eu falei, cara, não precisa disso. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Empenhado. E assim, e eu fazia uma pergunta e ele passando esse bloquinho toda hora e eu tentando segurar o riso. E, cara, é um barato, né? Assim, eu sou muito sortudo nisso, porque as pautas, assim, eu tinha um certo medo de não ser é, um podcast muito específico. Uhum. Eu tinha um certo medo dele parecer ser um pouco vago, assim, nas pautas, né? Que nem Sim. o Girando a Chave. Foi um episódio que ele tinha tudo para ser totalmente vago, mas ele foi por um rumo, ele foi por um caminho onde no meio da conversa a gente descobriu umas particularidades assim na nossa vida que eram semelhantes, que a gente falou assim, caramba! E foi uma hora que eu meio que deixei a pauta, eu deixei correr, porque ali eu meio que percebi que a coisa tinha fluído já. E, pô, é Cara. muito legal, assim, esse feeling, assim, na hora de se sentir, né? Isso é muito bacana, assim, cara. Deixa tudo meio mais natural, bem mais fluido, né? Mas É, as pautas tu já pensa com antecedência ou pensa bem na hora, um pouco mais em cima de gravar, vai? Como é que tu vai estruturando a pauta? é, algumas eu penso com antecedência. Uhum. Às vezes bate aquele estalo também de, puf, minha nossa, caramba, eu preciso, né, sentar
e escrever sobre isso. Eu converso muito com o pessoal no Instagram, né? No Instagram do Tacabal, às vezes caixa de perguntas, e tal, vou conversando. E eu não gosto de ser muito assim, essa coisa do hype, sabe? Eu não, é, que nem tá se falando muito sobre cancelamento agora no Big Brother e tudo mais. Uhum. Eu falo, cara, eu não vou parar e forçar uma pauta em cima disso só pelo hype. Aham. Cara, porque cancelamento, assim, é, é uma coisa negativa, cai muito no rumo da problematização e tudo mais, e pensei assim, cara, eu não quero falar sobre isso, assim, então não vou. Aham. Seria fácil, seria confortável. Ah, vou gravar um episódio falando sobre cancelamento, falar o quanto isso é errado, o quanto isso é, sabe, ser aquela coisa padrão. E não, assim, é uma pauta que eu tenho muito esses estalos, assim. Eu tava conversando com uns amigos de infância, até dando spoiler aqui do provável possível próximo episódio. Tava conversando com os amigos de infância e tudo mais, e me deu um estalo de perceber assim, já era uma galera que já tinha falado, pô, vamos gravar. E eu falo, não, cara, pera, eu preciso de alguma coisa que dê liga, Aham. né, pra gente poder sentar e gravar, porque eu não quero só, ah, liga o microfone e vamos falar de qualquer coisa. Também eu não, esse formato muito solto, eu não conseguiria tocar um episódio dessa forma, assim, tipo, vamos ver no que dá. Eu acho estranho. E conversando com esses amigos, assim, eu percebi uma coisa engraçada, que a gente basicamente cresceu junto, num ambiente muito semelhante, mesma escola, mesmo bairro, só que o rumo profissional de cada um deles tomou um rumo muito diferente, né? Então, a gente tentou uma primeira gravação e não deu muito certo, tive alguns problemas de conexão, mas virou um papo muito legal sobre como foi esse momento de virada na nossa vida, em que as escolhas profissionais assim mudaram tanto de cada um, né? O que que influenciou na decisão profissional de cada um? E virou um papo muito legal, assim, sabe? Bem fluido também. E a gente vai gravar novamente, porque é estranho gravar novamente, né? Mas eu acho que esse vai render, cara, porque foi muito bom, foi muito bacana. Ah, que massa. Né, e realmente, né, é uma coisa, pô, que eu particularmente nunca ouvi nos podcasts que eu acompanho e também nunca tinha cogitado fazer, que é juntar o pessoal da infância, né, e ver como é que foi esse rumo de cada um. Pô, muito bom, muito bom. Sim, eu tenho uns nortes, assim, cara, que eu acho legal isso, assim, pegar esses pontos que, por mais que não sejam tão específicos, mas são pontos que acontecem com todo mundo, né, cara? Todo mundo, assim, não tem como. Uma hora, é, sei lá, quando você vai fazer 30 anos, ou momento de virada na sua vida, ou momento, até no momento de relacionamento, que é um tema, assim, que pode ser banal, mas pode render boas histórias, no sentido Uhum. de que todo mundo já teve um trauma, já teve um ensinamento, e teve que lidar, de certa forma, com isso, né? Então, assim, esses pontos, é, eu acho que são universais, assim, sabe? Qualquer pessoa que vai ouvir, ela vai ter um momento que ela se identificou com isso. E é humano, não é artificial, né? É uma coisa Exato, cara. que eu penso muito, e eu falo demais, cara, eu sou o chato de rede social. Tenho elas, porque o cara tem que utilizar para trabalho, mas Sim, eu sim. tenho N críticas a redes sociais, e uma delas é a artificialização do ser humano, cara. Tem que ser perfeito, tem que ser bonito, e tu perde a humanidade. E quando a gente para e traz pautas comuns, sabe? Traz pautas palpáveis, tanto de problemas como soluções, traz uma coisa do dia a dia, algo natural, sabe? As pessoas gostam porque parece que, nossa, olha só, ele quebrou isso, a gente tá sempre nesse padrãozinho de ser artificial, e quando traz pautas assim, as pessoas se sentem até felizes por estar ouvindo aquilo, né, cara? Eu acho bacana. Faz muito sentido, traz um frescor, né? Hoje cedo mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre essa coisa de rede social e tudo mais, e eu comentei com ela, eu falei, cara, parece bobo, mas assim, eu falei, eu não uso mais filtro em foto, quando eu vou fazer algum story, alguma coisa,
porque as redes sociais, assim, que nem você falou, assim, as pessoas tá ficando uma coisa muito artificial, você não vê uma, uma humanidade em nada, assim. Todo mundo querendo parecer mais bacana na foto, ou no Twitter quer ter o discurso mais elaborado, né? E, de certa forma, eu tô achando interessante esse Big Brother, porque ele tá meio que escancarando um pouco isso, assim, como o discurso, às vezes, ele é um pouco vazio, Aham. né? Ele tá escancarando isso de um jeito que tá pegando muita gente de surpresa. Esse ponto eu tô achando interessante. E redes sociais, assim, que nem você falou, a gente tem que divulgar e tudo mais, é inevitável, a gente tem que ter. Mas cada vez mais eu venho, sabe, vendo essa coisa meio artificial e isso tem me deixado, assim, até um pouco desanimado com a rede social, Aham. assim. Acho que eu tenho postado menos. Falasse ali de caixa de texto, de conversar bastante pelo Insta do Tacabal. O Pêssego ele foi, por exemplo, um podcast que demorou para amadurecer. Assim, eu testei muita coisa até achar o formato que funciona, que são as entrevistas. Né? Tentava muito quadro de cultura pop, não ia muito. Tentava tentei trazer alguns artigos em áudio, não. Alguns funcionaram muito bem, outros. Então, pelo menos aqueles 2, 3 primeiros anos, também não tinha uma periodicidade tão certinha. Eu testei Uhum. muito, eu testei até achar um formato que funcionasse. A entrevista chamou muita atenção. E uma coisa que eu percebi do público, além de para mim ser muito mais prazeroso conversar e trazer outras pessoas do que falar sozinho, por exemplo, se eu boto uma caixa de texto, vou gravar hoje sobre o Superman sozinho, vou falar sobre o Superman, beleza. Boto uma caixa de texto, Certo. qual que é o quadrinho predileto, não sei o que, faz tal. Não vão comentar. Mas agora, se eu faço uma entrevista com alguém, tipo, pessoal, vou estar com o JB, a gente vai falar sobre Superman, sobre tal coisa, o que vocês querem que eu fale? As pessoas mandam. Eu acho muito Caramba. engraçado, cara, porque assim, ó, se é uma. Claro, usei Superman totalmente porque eu li pro lado e li. Sim. Mas qualquer pauta que eu fale sozinho, pouquíssimos respondem. Mas quando é uma entrevista, pessoal, vou estar e tal pessoa conversando sobre, o pessoal participa mais e manda perguntas. E isso eu achei muito interessante, cara, um comportamento diferente. Cara, que da hora. Com o Takabal, ele acontece muito na DM. Assim, eu Uhum, colocar uma caixa de perguntas, tem pessoas que não respondem a caixa de perguntas, né? Mas elas vêm no privado. uhum, Elas vêm no privado e tudo bem, eu acho que isso tem muito assim a cara do próprio podcast. Tem pessoas, tem ouvintes que eu posto o episódio, eu já fico aguardando, porque eu sei que ela vai, né? E ela vai no privado, e ela vai comentar. E isso é meio que parte da participação, né? A aham. pessoa ali, ela não se expõe, ela. Isso deve causar uma certa segurança pro ouvinte, assim, também, né? Sei lá, ele vai ali no privado, comenta o que achou. Às vezes eu recebo, assim, certos comentários de um caráter muito pessoal, que eu fico espantado, assim, né? Mas a pessoa não se expõe muito e tudo mais. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? É, Pelo menos no Takabal, é muito disso. Se eu lanço uma caixa de perguntas ou uma enquete, alguma coisa, a pessoa não participa. Aham. Mas todo episódio, ela vai lá no privado, ela comenta o que achou e como aquilo bateu nela. Cara, é interessante porque o teu público acabou muito semelhante ao ritmo do podcast, né? É algo pessoal, o pessoal toca e eles vêm com esses comentários, eles também meio que desabafam contigo, relatam essas coisas. É legal ver isso, Sim, né? cara, é muito bacana, assim. E é interessante porque me dá um norte, né? Falar, pô, tô indo por um caminho que tá funcionando, né? Uhum. O último episódio eu fiz algo que foi um pouco de teste, foi um pouco receoso, mas foi aquela coisa assim, cara, a pauta bateu de um jeito, foi sobre um episódio de Evangelho que eu via, foi um trecho específico, né? Aham. Só que, cara, bateu de uma forma tão coincidente que, assim, acho que as pessoas entenderam que a ideia não era só vender a obra,
Uhum. Era como eu assisti aquilo, como aquilo bateu em mim e reflete muito com esse período de isolamento e tudo mais. Então, acho que as pessoas compraram isso. Não foi tentar só, vou vender, assista o Evangelho. Não, foi como aquilo, né, as pessoas compreenderam que foi assim, uma forma de como eu assisti e aquilo bateu em mim, assim, as pessoas compraram isso. Achei interessante. Foi muito legal, assim, e a reação da galera, cara, às vezes eu fico meio receoso no sentido de que se eu tentar uma outra situação, se eu tentar um outro modo de fazer o podcast, né, Aham. pode ser que não agrade. Mas pelo menos os dois formatos que eu já tentei, que foi o formato mesa de bar, discutindo sobre tal assunto, ou o formato que eu acho mais introspectivo, né, que são os episódios que eu gravo sozinho, eu percebi que eles têm esse efeito semelhante. Então, nesse sentido, eu achei bacana. Porque quando eu gravo sozinho, inevitavelmente é um momento que eu tô mais pensativo, é uma coisa mais, sabe, uma coisa mais na minha, é uma coisa. E a pandemia tá meio que forçando isso, né? A pandemia, ela. Eu tô no período assim, home office, eu não saio de dentro de casa. Às vezes eu vou levar o lixo pra fora, eu falo, caramba, eu vou colocar a cara no sol, Aham. sabe? Tá foda, sabe? Então, é um período que ele é mais introspectivo mesmo. É, Às vezes eu penso numa pauta e falo, não, pô, isso é muito baixo astral, peraí, deixa eu Aham. tentar, né, uma coisa mais animada, assim, né? É, Mas acaba que é isso, cara. O Takabal, ele é muito pessoal, sabe? Ele é muito pessoal, cara. Então, eu acho que a partir do momento que se eu tentar fazer alguma coisa por fazer ou na onda do hype, a galera vai sacar e aí vai ser minha ruína. É, porque vai perder um pouco a tua identidade e o teu público, né? É, Realmente, realmente. e é um baita de desafio, né? Já fa... Você Imagina. manter essa Já f- carga pessoal, assim, né? Demais, demais. E já falando de público, como é que foi no início assim tu ganhar esse público? Como é que tu começou nessa a questão da divulgação? Tu é um cara que cobra a questão de downloads, tu fica te cobrando números? Porque eu tenho muitos colegas. Eu sou meio termo, não, óbvio que o cara nunca gosta quando tem poucos, mas eu sou mais tranquilo. Eu Uhum. prefiro muito mais a reação do pessoal do que número de fato. Como eu falei, pô, esses quadros que eu lanço sozinho tem baixíssima audiência, enquanto tem aquele número fixo de pessoas que eu sei que ouve. Mas quando a entrevista tem bastante, e o pessoal vem comentar mais, vem conversar mais. Mas eu tenho colegas que é muito de número, sabe? Porra, esse aqui não tá tendo download, essa pessoa aqui não deu, sabe? Acaba ficando Aham. algo bem mais comercial. Como é que tu é com isso? É, Cara, no começo, você quer divulgar porque, né, porra, deu um baita trampo, né, e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que, assim, a parte de divulgação é a parte que eu menos gosto. Nossa, porque eu adoro, assim, trabalhar na ideia, falar, pô, isso aqui renderia uma pauta, mas Uhum. ahn, é como se fosse assim, tá batendo um bolo, né? Você tem o ingrediente ali, mas só que ele precisa render, né? Até ele se tornar pauta, até fechar convidados e sentir se o convidado ele realmente curtiu a ideia, curtiu a pauta, se ele vai conversar com aquilo. Todo esse processo até a gravação é muito bom, assim, ouvir. E ficar divulgando é meio chato, Chato, né? é. Porque, assim, a magia realmente tá na gravação, tá em ver o bolo pronto. Basicamente gravar quando o episódio está gravado, é o bolo que acabou de sair do forno, É, né? Você admirou a obra pronta. Só que você não quer ficar repartindo o bolo e servir, entendeu? Você quer ver o bolo pronto, entendeu? Então, assim, com números, é, eu, vez ou outra, eu entro naquele Spotify para podcasters que eu realmente, eu utilizei, eu coloco o Spotify como principal agregador, até pela facilidade de compartilhar e tudo mais.
E assim, eu publico no Stories ali e tudo mais, viu, beleza. Eu acho que o Takabau, ele já tem aquela coisa assim, ele não tem tantos ouvintes assim, mas, pô, são ouvintes tão queridos assim, sabe? A galera que vai no privado e Uhum, todo episódio vai comentar, né? E tem essa coisa de sempre estar gravando com pessoas diferentes, cria uma sensação de rede também, né? Porque a pessoa que participou, ela vai compartilhar compartilhar. também, Aham. né? Então já teve situações assim, de no privado, tá, no, antes o privado ah, tinha aquela coisa muito de amigos vir Uhum. comentar, pô, gostei, legal e tudo mais. Só que aí começa a aparecer umas pessoas que eu não conheço. Então, assim, Sei. foi aquela sensação de rede, e eu falei, caramba, peraí, eu tô atingindo outras pessoas. Então, você começa, a sensação é outra, né? E o Aham. Spotify para podcasters, ele sempre me surpreende, cara. Assim, eu não espero ter números assim, aquela coisa toda. É claro, se rolar um dia, legal, mas eu acho que esse carinho assim de quem ouve sempre, sempre comenta. E é engraçado que tem gente que me conhece e depois vem comentar, fala, nossa, cara, isso eu não sabia. Ou então, eu não sabia que você olhava para isso de tal maneira, sabe? É muito doido, assim. Sempre gera uma conversa. O pós-episódio postado gera muita conversa, muita conversa. Cara, uma coisa que eu acho muito engraçado, e isso acontecia muito nos quadros literários, que aí tá um quadro solo que eu gosto muito de fazer, que tem poucos ouvintes, mas eu gosto muito de fazer. Os últimos eu agora também estou fazendo em vídeo, né? E eu confesso que é mais cansativo gravar em vídeo, porque antes eu focava no áudio, né? Gravava só em áudio e aí focava na edição dele, assim, ó, ficava horas, fazia uma edição muito boa, ficava muito orgulhoso. Hoje eu tô focando bastante no vídeo e tal, então Usina Literária ali, o último foi em vídeo e áudio. Mas é um quadro solo que eu gosto porque eu comento de livro. E então, livro, imagina, um público nichado pra caramba, né? Quem realmente Sim. gosta de ler e tal. Só que o que eu achava engraçado é que o pessoal, por exemplo, falava, comente aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pessoal não comentava, nem no Instagram, nem no YouTube. Mandava mensagem no privado, cara. Seja por DM ou As quem é pessoas. amigo meu, Exato. manda pelo WhatsApp. Oh, aquele teu episódio lá, pô, que massa, sabe? Eu acho muito Aí você pensa, engraçado. pô, vai lá no Instagram, pô, ajuda lá. Ajuda o algoritmo, né? Pô, bacana, obrigado pelo comentário, mas me ajuda lá, cara. Começar a copiar e colar, né? Tipo, eu posso botar lá, ó, comentário do fulano, Ctrl C, É, só fica comentário do próprio podcast. eu já dei uns prints já teve gente que comentou umas coisas assim, e eu falei, nossa, eu posso printar isso aqui porque foi tão legal, assim, nada, assim, claro, quando não é algo muito expositivo, assim, Aham. eu falo, poxa, eu posso printar isso aqui e tudo mais, né, e aí a pessoa deixava, aí eu postava lá no Stories e tal. Eu não sei se isso ajudou, né, a alimentar mais essa coisa de vou no privado e comentar. Sei. Eu acho que é a graça do podcast, né, cara? Ele tem uma coisa muito, muito. Ele acaba tendo essa coisa pessoal, né? Uhum. Porque, assim, por mais que o formato de vídeo ele é interessante, mas o podcast, eu comento assim com as pessoas, eu falo, cara, o podcast é aquilo que você tá ouvindo quando você tá fazendo outra coisa. Você tem atenção ali. Eu falo, cara, eu vou gravar episódio de 1 hora. A pessoa que se dispôs a me ouvir por 1 hora Uhum. falar sobre qualquer coisa, caramba, isso tá me dando uma baita atenção, Uhum. sabe? Então, assim, a pessoa quando ouve, quando tá dirigindo, quando tá lavando a louça, que são essas coisas mecânicas que você Aham. faz sem prestar muita atenção, você tá com o ouvido ligado ali, mas tá fazendo. Então, eu acho que o vídeo ele não consegue esse tipo de coisa, porque o vídeo você tem que como te demanda tanto a visão quanto a audição, Aham. né? Ele te demanda uma atenção. é, eu acho que o recurso visual também ele não te faz você meio que viajar um pouco, o que o áudio tem. Porque quando você tá só ouvindo, é o que as pessoas falam assim, cara, eu tô ouvindo teu podcast.
e eu tô respondendo, eu tô conversando ali. Então a pessoa, ela tem uma coisa meio que de teletransporte ali no momento, né? Um momento muito íntimo disso. Aham. Eu acho que, cara, eu acho que nenhuma outra plataforma consegue. Acho que a leitura tem um pouco disso, né? Tem. Não sei, mas essa coisa de você se sentir meio que teletransportado, assim, sabe? É muito doido, assim. É verdade, é verdade. Essa de. Cara, eu gosto, eu sou muito do áudio. Mas uma coisa engraçada é que, por exemplo, tu iniciou o podcast na pandemia, né? Sim, sim. E eu senti uma perda na pandemia. Claro que aí depois meio que voltou ao pique com as entrevistas, que eu comecei a lançar as entrevistas na pandemia, mas de início eu tinha sentido uma baixa, porque muitas pessoas ouviam caminhando para o trabalho, ou indo para o trabalho de carro e Hum, tal. E aí veio a pandemia, a galera ficou em casa e não ouvia tanto podcast, porque já estava em casa, e eu senti bastante isso. ah, Agora eu acho que tá voltando, porque muitas pessoas estão voltando ao ritmo, né? Na pandemia segue, mas o pessoal tá voltando ao ritmo. Então, eu particularmente senti isso, até porque eu diminuí, eu sentia muita falta, mas eu diminuí o consumo de podcast porque eu ouvia podcast indo pro trabalho. Então, eu ia caminhando uhum. e ia ouvindo. E depois, cara, só em casa, parecia que eu não tava no local para ouvir podcast, sabe? Aham, tem aquela hora. Cara, eu gosto muito de cozinhar, Aham. né? E já teve situações assim engraçadas, assim, eu vou cozinhar, aí eu coloco um podcast. Dependendo do embalo do podcast, eu falo, tô aqui no embalo, aí eu já lavo a louça, deixo a louça ali Aham. pronta. E se o episódio tá rodando, aí eu vou procurar outra coisa pra fazer. Porque é muito difícil eu ouvir podcast somente ouvindo podcast. Eu vou procurar fazer outra coisa, assim. Infelizmente, eu acho que a gente tem essa coisa meio millennial de aproveitar o tempo, né? Tipo assim, cara, Tem que eu otimizar preciso tudo, né? sempre otimizar tudo, ir produzindo tudo e tudo mais. É, só que assim, eu gosto dessa sensação de estar ouvindo podcast quando eu estou fazendo coisas, Aham. mas que de certa forma são meio que prazerosas, né? Eu comecei a ouvir podcast muito quando eu comecei a correr, Legal. porque, né, a duração ajuda também, né? Cara, se eu quero fazer um treino mais longo, eu escutar um episódio de 1 hora, mais ou menos, eu vou fazer 8, 9 km ali, tranquilo, Aham. né? Então a duração é, meio que me permite dar essa continuidade, essa senso de Aham. continuidade. E às vezes a imersão no podcast tá tão boa que eu nem sinto, assim. Eu vou sentir no outro dia as pernas doendo, eu todo quebrado e pensando o que que aconteceu. Mas aí quando vai ver, é o podcast. Então, e assim, morando sozinho também, né? Tem dias, ainda mais no home office, tem dias que eu penso assim, caramba, hoje eu não ouvi música, eu só ouvi podcast. Aham. E já teve dias de eu ouvir 3, 4, 5 episódios assim. Eu sigo muitos podcasts e caramba, eu ouço muito, assim, muito. Cara, eu trabalho com edição de vídeo, né? Com edição de vídeo e podcast, produzindo podcast para cliente também. E uma coisa que me agonia muito é porque tem dias que eu tô louco para ouvir um episódio dos podcasts que eu acompanho, só que o cara trabalha editando áudio, sabe? Então eu não Nossa, consigo, eu não consigo ouvir música, eu não consigo ouvir podcast trabalhando. Porque eu tenho que ficar ouvindo é, coisa, cara, como me agonia. E diversas vezes, cara, assim, ó, não é uma nem outra, há anos eu faço o mesmo erro, cara. Há anos, parece que não vou me acostumar. E hoje eu cometi exatamente a mesma coisa, que é abrir o editor, pô, vamos trabalhar, vamos editar a coisa dos clientes. Aí abre o YouTube, por exemplo, para botar uma música, eu penso, pô, mas eu não posso ouvir a música, porque, sabe, é automático, cara. nossa, é a principal, acho que é a principal queixa, assim, de todo editor de podcast, porque não é um negócio que você pode fazer ouvindo música, né? Você tem que estar ali, pã, pã, caramba, isso é foda, cara. É, Quando eu vou editar episódios assim com convidados, que você pega o canal separado e tudo mais, que você pede uma atenção maior, aham. Jesus amado, é punk. É, Eu acho não. que teve um episódio, se eu não me engano, foi o De Repente 30, que um dos canais ele tava com um pequeno atraso.
E meu amigo, foi basicamente assim, tipo, 2 dias seguidos para editar um trabalho de Se... recorta, de, sabe, um trabalho ali milimétrico A para magia da ouvir edição e, clássica, né? cara, a magia da edição e o Deus brasileiro da gambiarra, né? Que ele, que ele acontece demais, cara. E, e é sempre aquela questão, né, cara? Editando e pensando, a pessoa que vai ouvir, ela vai sacar isso aqui? Ela vai, sabe, vai ser fluido, vai ser gostoso pra ela, assim? Aham. Mas é foda, cara. Alguma coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer e não pode estar ouvindo música, pô, Ou é dá uma, muito torturante, dá cara. uma quebra, dá uma quebra. E é uma coisa que o cara tem que se acostumar, né? O, Ô, JB, como é que é o teu processo assim de pensar nos convidados? Comentasse que é muitos amigos teus, como é que tu pensa assim, cara, nesse episódio eu vou chamar fulano, ciclano, como é que funciona? Ah, sim. É, algumas pautas, quando eu penso na pauta, algum amigo já vem na cabeça, assim, sabe? De repente 30 foi muito isso. E é muito simbólico, porque eu não tinha tanto essa pira com fazer 30 anos. Eu já tenho Aham. 34, então pra mim foi sossegado fazer 30 anos, assim. Eu tava num período da vida muito ok, só que aí eu achei muito interessante que quando eu conversei, assim, foi um papo que eu já tinha pescado, assim, em outros grupos e tal. E o pessoal que levava muito a sério essa coisa, assim, sabe? De Sim. fazer 30 anos. Eu falei, gente, não era tudo isso pra mim. Então, a receptividade é muito bacana, né? Eu acho que teve uma vez só em que eu pensei num convidado e mandei a pauta, e a pessoa falou, às vezes tem um quê assim, eu penso que é uma pessoa super interessante, que pode render algo legal, mas a pessoa fala, eu acho que eu não me sinto bem Aham. falando e tudo mais. Eu, não, tranquilo, beleza, né? Mas eu tento ver se de alguma forma aquela pauta vai fazer sentido com a pessoa. Uhum. Porque já teve pautas de eu mandar pro convidado e o convidado falar: Caramba, meu, só de ler a sua pauta eu já pensei em várias situações em que eu vou ter que comentar e tudo Que mais. legal, E né? eu falo: Pô, que Natural. legal. Natural, assim. Então, você já ativou uma curiosidade, um gás ali na pessoa muito, muito legal, assim, sabe? Isso é muito Cara, bom, assim. cara, que massa. É muito bom quando as pessoas vêm emocionadas assim, tipo, empolgadas, elas vão passando isso, né? Elas gostam de contar, elas gostam de contar história, Sim, porque, cara. cara, tá contando história, não adianta, né? Uma coisa que eu tô achando muito legal agora, tô convidando, porque acabamos nos conhecendo ali pelos Podcasters Unidos e tal. A gente tá chamando o pessoal que também faz podcast, Pô, foi muito da hora aquilo. porque é raro, cara. E pessoal, assim, ó, pessoal que produz podcast independente é guerreiro, não é fácil produzir podcast Cara. independente. Todo mundo tem seus trabalhos e o cara tem que se virar para conseguir gravar, né? Não é aquilo que não tá nos bancando. E é muito legal ver essa troca de experiência. No, para Cara, quem. Podcasters Unidos foi. Genial, né? Opa, cara, foi muito legal aquilo. Que eu não tava esperando. E, assim, começou muito como hobby. O Takabau, ele tinha essa coisa de ser aquele projeto ali, mas com Podcasters Unidos, aí de repente eu tava gravando com o Arthur, do Caocast, lá do Rio, e já conversando com as meninas lá da Bahia. E eu falo, caramba, assim, a noção de rede de expandir os horizontes do negócio foi muito grande. Eu falei, caramba, que negócio maravilhoso, É cara. massa, né? Para Pô, quem tá foi muito ouvindo, massa aquilo. para quem tá ouvindo, eu já indico ouvir. Foi no do Dom Viton, né? No Quarentena Foi no Podcast que ele ficou, Doviton, né? O, isso. o podcast do. Lembra o nome? Era sobre metal, era sobre as bandas de rock dos anos É 80, né? sobre rock, né? O Sobre rock rock. nos anos 80 e 90 é o nome do episódio. Isso. Para quem tá ouvindo, procura aí Quarentena Podcast, vai lá, Pô, que bota, da hora. bota nesse episódio que tá o Dom Viton, que foi o host, eu do Pêssego, JB do Tacabal,
foi o do Metal Mantra também. Então, cara, foi nós Cara, quatro falando. Foi falando um de rock papo and roll, massa. e foi muito massa. E achei legal que cada um tinha meio que uma vertente, né? Uma vertente de cada década ali. Foi muito Foi massa, um cara. papo Pô, muito massa, cara. é E é muito uma coisa. legal que eu acho da hora que assim, a gente que cria podcast, assim, acho que a gente acaba se acostumando a pegar um assunto é, que é um assunto que às vezes pode ser vago, mas destrinchar de um jeito, né? Porque acaba que cada episódio é você extrair o máximo possível daquilo, né? Então, é como funcionam as melhores conversas, né? Uhum, É você, sabe, adentrar naquele assunto de um jeito legal e de um jeito que não fica vago. Eu acho que é por isso que eu gosto de roteirizar, cara. Acho que é aham, por isso que eu gosto de fazer a pauta, de escrever. Até porque eu não quero ter a sensação de repente esquecer de alguma coisa, né? uhum, de De perder. repente, assim, a gente foi. De perder, e depois de gravado, falar assim: puta, devia ter comentado sobre aquilo, eu devia ter falado sobre aquilo, né? Então, fechar a pauta redondinha. E por mais que tenha a pauta, tem o fator surpresa do convidado também, porque eu não consigo prever o que ele vai falar, Aham, né? E isso é legal. Então, pô, eu sei que ele vai falar algo que está inserido ali naquele assunto, né? uhum, Eu consigo ter a noção de que, é, como host, né? Cara, eu tô seguindo essa pauta, tem as perguntas que eu quero fazer, alguma de repente eu posso deixar de fazer, eu posso bolar alguma pergunta na hora, né? Mas eu sei que se o convidado estiver à vontade, ele vai seguir, basicamente assim, olha, vamos dar uma volta nesse carrossel, segura minha mão e confia. ah, E a legal. gente vai, né? Então, é uma coisa meio que de controle e a gente acaba aprendendo, né? Assim, como host também, de destrinchar o assunto, né? A gente tem que fazer isso, né? Como Eu, host tem que ser, né? eu sempre gosto de falar que o roteiro, ele não é a estrutura, ele é o norte. É claro Sim, que, obviamente, ele é uma estrutura, mas eu gosto de dizer que ele não é uma estrutura, ele é um norte, porque assim, beleza, eu fiz aqui o roteiro com algumas perguntas, a gente está conversando, mas muita coisa vai ser do momento, vai ser da conversa, vai surgir, e tá fluindo, mas vai que a conversa é com um convidado que o cara tem muita coisa legal para falar, mas ele é mais travadão, ele não solta, tem que questionar aquilo, ou simplesmente tá um momento ali que beleza, o cara tá indo muito fora do assunto, opa, a pauta tá aqui para puxar, não, vamos, aí você tem, então, ter essa habilidade, né? porque se o cara não fez esse norte, ele acaba se perdendo, ou acaba às vezes esquecendo e fica aquele, então, e faz aquela pergunta só para enrolar, e acaba ficando uma coisa maçante. Então, eu sempre gosto de falar, cara, a pauta, ela é o norte, é importante, é importante. Cara. Eu participei de um videocast, né, Uhum, do canal Rezinga, que são de dois irmãos Gravina, dois amigos. E eu falei, tá, mas qual é a pauta? Não, a gente vai falar aí, vai falar sobre o Takabal, o desenvolvimento dele, falar aham, sobre você e tal. Aí eu, tá, fui meio ressabiado, assim, né, pra gravação. É, mas fica uma sensação meio, um pequeno desconforto, uhum. porque eu falei, eu em casa pensando, eles vão perguntar sobre o Takabal, eles vão perguntar sobre. O que eles vão perguntar? Será que eles vão É, perguntar sobre. Já tentando meio que me antecipar, até pra também falar, cara, dar umas respostas legais e aham, contundentes, né? E aí, na hora da gravação, né? Aí foi aquela, a gente abriu uma garrafa de vinho. E eu falei, aí depois a gente até riu, ele falou, pô, cara, você disse que a gente não tinha muito assunto, a gente gravou 2 horas e meia de vídeo. E falamos de coisa pra caramba, sabe? Falou do Takabá, falou de processo criativo, viagem à lua, cara, foi uma comédia, Cara, cara, muito, muito da algo hora. que poderia ter perguntado lá no início, mas por que Takabal? Todo mundo pergunta isso. É, É engraçado que eu achei que ia ser a coisa mais óbvia, eu achei que as pessoas iam pegar muito de prima, assim, sabe? Takabal, ele é a brasileiração
da expressão talk about, gringa. Ah, Talk about, falar cara. sobre alguma Aham. coisa, Pô, genial, genial. Aham. sabe? Muito E bom. então, assim, falar sobre, falar sobre alguma coisa, então deixa meio aberto, assim, né? Ele não é muito restritivo, né? Eu, Então, taca about. Tanto que alguns filmes, se você perceber, a pessoa, né, o gringo americano, quando ele fala rápido, parece que ele tá falando taca about, né? acabar. O... Eu imagino, nossa, agora faz todo sentido, eu não vou conseguir ver outra coisa, né? Agora eu vou ouvir tacar pau. Mas eu imaginava, tipo, taca pau no sentido assim, cara, pega o assunto e taca pau nisso aí, sabe? Sim. É, taca pau, mas imagina, é, um cara falando rápido, taca pau nisso aí, taca pau. E Aham. porque pega o assunto e vai, mas, pô, faz muito sentido, faz muito sentido. Falando nisso, aquele nosso podcast, aquele crossover, e, cara, são coisas que a gente tem que fazer mais, né? Tipo, cada um faz um episódio no seu podcast para dedicar, porque é muito Sim, cara. massa, cara, é muito legal. É muito É, massa, cara. a gente exibiu aqui na rádio e o pessoal curtiu pra caramba, cara. É muito da hora, né? Tem umas pautas, assim, que eu, digamos assim, que estão numa gavetinha ali, né? Que eu Aham. preciso. São, assim, são temas que eu quero abordar, mas sentar pra escrever direitinho. Pô, a gente tem um grupo no WhatsApp ainda, né? Dá pra combinar legal, né? Tem, cara, tá lá, tá lá. Vou mandar uma figurinha Tem. de bom dia amanhã. Aí a gente já pode pensar, cara, na próxima pauta. Mas dá, né? Cara, foi muito legal, tanto para conhecer outros podcasts, quanto para ir divulgando e participando, né? Pô, é muito massa, é muito legal. Acho que Cara, é uma coisa que eu sinto e eu peco muito porque é aquilo, o cara tem trabalho, tem os outros afazeres, imagina, dar conta do podcast, dá um trabalhão, então a parte de divulgação a sim, gente se quebra muito e peca, mas porque, cara, dá trabalho, o cara não tem muito tempo. dá, cara, Tá louco? O demais. cara trabalha o dia inteiro, chega, às vezes trabalha à noite também, e tira um momentinho para gravar, para editar. E mas é uma coisa que sempre que possível a galera dos podcasts tem que estar unida assim, pensando em coisa junto para se ajudar, né? Sim, e assim, eu estava muito acostumado a ouvir podcasts grandes, né? Os podcasts do B9 e Uhum. tudo mais, e eu não sabia que existia um, um nicho underground de podcasts, assim. Eu Sim. sempre fui muito fã, então foi muito legal descobrir. Eu sempre fui muito fã da cultura do yourself, né? Do tipo, vai lá, faça você mesmo e mete bronca. Então é muito legal ver isso, assim, porque existem várias ferramentas e o Takabol ele foi muito de improviso. Já teve episódio que eu gravei diretamente no Anchor, no celular. Aham. Então, sabe? Então, ferramenta de edição tem. E é muito legal essa sensação de que não é algo restrito para os grandes, né? Começou pequeno e os grandes estão vindo agora, né? Eu tava Hum. vindo é muito perceptível você ver a CBN, as rádios, elas já estão adaptando certos programas por formato podcast, Sim. A né? Globo tá lançando E a podcast. Globo tá muito nisso, tá lançando podcast. Então, é interessante você ver os grandes se adaptando, né? Assim, Cara, quando eu comecei mesmo, muita gente falava assim, o que que é podcast? O que que é isso? É tipo rádio? Tinha muita gente que não fazia ideia do que era, né? Eu ainda ouço muito isso, tipo, rádio é né? clássico. Cara, é engraçado. Tem gente que não faz ideia do que é, mas tá crescendo bastante, Cara, assim, e é cara. uma coisa massa, porque, por exemplo, eu citei a Globo ali, porque eu sou um cara que, olha, eu não ligo a TV, eu não ligo a TV. Mas se eu ligar, eu sou o velho da Globo News. Eu deixo no jornal, cara. Assim, ó, eu ligo a TV. Se Aham. eu ligar a TV, assim, é muito raro eu ligar uma TV, mas se eu ligar é para botar no jornal. Só que assim, é muito difícil eu conseguir parar para ver uma TV. Muito difícil. O cara trabalha, faz as coisas. Quando eu tô de boa, quero ler quadrinho, quero ficar de boaça. Então é difícil ligar a TV. E a Globo lançar podcast de notícia, cara, foi ótimo.
sabe? Porque daí é Sim, cara. alguns jornalistas que eu já É, acompanho e boto ali de manhã para ir caminhar e tô me informando, tô sabendo e não tô precisando Uhum. ligar a TV e botar num canal de notícias, sabe? Sim, sim. É, a Globo eles assinaram com o B9, né? Com a rede B9 de podcasts e você vê, caramba, os caras estão mexendo muito. Podcast, streaming, né? O mundo tá cada vez mais mobile, né? Uhum. Então, eu acho muito maluco assim, quando eu entrava no ônibus e via a galera assistindo Netflix no celular. Celular, né? Eu falava, caramba, meu, como essa mobilidade assim, a TV ela vai mudar muito, cara, vai mudar muito assim, né? Eu não tenho TV em casa há mais de um ano. Aham. Eu Cara, simplesmente não tenho TV em casa. TV, por exemplo, assim, ó, para ser bem sincero, aqui em casa tem uma TV no quarto da minha mãe, que é ligada ao Blu-ray que ela usa como Smart TV. Então, assim, a TV dela é Netflix, né? A do meu quarto, cara, eu não sei a última vez que essa TV foi ligada. Mentira, faz pouco tempo eu liguei pra botar, tipo, botei meu notebook nela pra ver Disney Plus, sabe? Então, o cara tá ligando só pra botar streaming. Aham, Eu até é. tava comentando com um amigo meu, sei que tá indo um pouco para fora, mas eu já vou engatar ali na reta final. Mas eu estava comentando com um amigo meu, por exemplo, a DirecTV, que era uma TV por assinatura, foi Ela é comprada grande, né, era cara? gigantesca, cara. A DirecTV, meu Deus. E aí a Sky comprou, que era a principal competição ali, Sky DirecTV. Era gigantesca, ainda é grande nos países da América Latina, mas aqui a Sky comprou. A DirecTV voltou Uhum. totalmente no computador, cara. Tu paga a mensalidade, tipo, tu paga 60 Caramba, pila por mês, é TV ao vivo, é TV ao vivo mais streaming. Tu escolhe o que tu quer ver ao vivo e tu escolhe streaming. E aí, sei lá, tu compra o pacote, eu quero ter HBO, tal, 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 vai pagando. Num geral, sei lá, no máximo o cara vai pagar 150, 60 pila para ter tudo, tudo, tudo. TV ao vivo e streaming junto. Cara, enquanto a gente caramba. tinha que pagar, às vezes, quase 300 conto de TV por assinatura, sabe? Então, olha É, só, cara, é uma TV que largou a TV para ir para internet. cara, é muito doido É isso, né? doido, cara. É muito Eu, louco. eu, eu gosto de acompanhar essas mudanças assim. É muito reflexo do nosso dia a dia, né? E como a gente consome conteúdo. Uma coisa que eu tava. E como, até colocando um pouco como o podcast influencia nisso, eu tava ouvindo aquele do Porchat, que é um programa. Que história é essa? Que história é essa? Muito bom, né? Né? É muito bom, só que às vezes você vê umas coisas assim que às vezes que eu penso que é, é a questão de adaptar, né? A adaptação, porque ela é um programa de auditório, É. tem a risada da galera e tudo mais, né? Mas eu já vi eles fazendo referências a coisas visuais. Aham. Então, isso para mim, que estou ouvindo o podcast do programa, isso me dá uma sensação de deslocamento, entendeu? Entendi. É uma coisa que o pessoal dos vlogs, a gente tem o Flow Podcast aí que tá bombando, né? Que pra mim é videocast. Eu Aham. acho que já pode entrar nessa definição diferente, porque você tá ouvindo o assunto. E quando eles fazem uma referência de algo visual, tipo, essa camiseta, não sei o quê, eu tipo, porra, peraí, eu não tô vendo essa camiseta, Aham. entendeu? Ainda tem essas disparidades assim de formatos que eu acho importante, porque é como eu falei, o podcast ele tem uma coisa muito íntima, né? Então, se eu dou um vacilo desse no meu podcast, eu posso de repente perder aquele momento assim de Uhum. intimidade com o ouvinte, né? Então, eu acho que as plataformas elas estão começando a se ligar um pouco nisso, né? O... Eu, por exemplo, eu conheço uma entrevista, a primeira temporada, acho que só uma entrevista foi para o YouTube, eu um pouco divulguei, o resto foi tudo áudio. Eu gravei em vídeo, mas acabei lançando tudo em áudio. Essa eu até penso em botar no YouTube, mas não vou fazer aquela grande divulgação, vou focar em divulgar o podcast mesmo, sabe? O áudio. Certo. Porque, sei lá, eu penso que entrevista para mim é isso, é o podcast. E
E, cara, eu sinto, tipo, eu particularmente, né? É, é uma outra vibe mesmo, sabe? Você Aham. tá ouvindo ali, tá todo aquele papo. Eu não sei explicar, eu acho bem. Eu entendo e realmente eu gravo em vídeo também para focar nisso, mas. Mas cabe muito bem, cara, como podcast. Cabe muito bem. Vai. É, eu acho bacana assim, o vídeo é legal você dar as opções, né, Uhum. de ferramentas para a pessoa ouvir. Eu acho legal. Tinha um canal que eu gostava bastante, eles deram um hiato e teve um problema lá com o PC Siqueira, que é o Ilha de Barbados. Sim, Então, né, são os vídeos que, puta, cara, eu acompanhava aquilo religiosamente, os vídeos era dos massa, caras, era muito bom. né? E assim, quando eles exportaram pro Spotify no formato podcast, né, é outra sensação, né? Porque assim, eu acompanho muito YouTube. YouTube Aham. é basicamente em termos de audiovisual, o que eu acompanho é o YouTube, né? Mas eu tenho essas coisas assim de ter uma sensação maior, assim. Eu sei o que eu vou ouvir como podcast e o que eu vou assistir como, né, como canal, Aham. né? É bacana dar essas opções, mas eu não sei até que ponto a pessoa vai ter essa diferenciação, né? É bom que assim, é melhor sobrar formatos do que faltar, né? É, Eu imagino. o que eu sempre penso é questão de tirar público, assim, porque às vezes o cara bota em várias plataformas, como eu tô fazendo agora, mas acaba não indo todo o público para um só. Mas também possibilita. Tem gente que não ouviria, né? Ouviria o podcast, vai ali no YouTube, confere, ou vai no IGTV da vida. É interessante testar também. Mas É, tem muita coisa que, sei lá, parece que é feito para aquilo ali. para aquilo, Sabe? né? É verdade. Tanto que, cara, as entrevistas eu gravo assim e olha, o vídeo e a pessoa que está assistindo é para ver nitidamente que eu tô focado é aqui, ó, eu tô focado é no microfone, na qualidade do áudio, porque o meu foco é para ir lá no player. Mas, Sim, sim. É uma coisa que quando eu fui gravar com os meninos do canal, né? Lá do Rezinga, tinha aquela coisa da câmera tá ali. E eu meio, será que tô posicionado? É claro, assim, a gente fez um teste ali no momento, viu se a gravação tava saindo beleza. Mas em determinado momento, eu basicamente esqueci que tinha uma câmera ali. aham. O assunto fluía de um jeito e a gente conversando, conversando. Aí depois meio que brincava, deixa o like aí, não sei o que, tava brincando. Mas às vezes eu devo ter feito umas caras e bocas inacreditáveis ali, né? Porque o assunto tem hora que você tá imerso de um jeito, né? Eu não sei se eu conseguiria fazer vídeo. Tá aí uma coisa interessante. Eu não sei se eu conseguiria, porque dependendo do nível da conversa, eu ia pensar, cara, pode estar sendo atrativo para quem tá ouvindo, mas será que tá atrativo para quem tá vendo? Não sei se eu ia conseguir fazer Sabe, essa. sabe uma coisa que nos meus solos, nos podcasts, nos videocasts no geral ali, que esses áudios que são gravados em vídeo acabam ficando estranhos, porque às vezes eu faço alguma coisa e tal. Mas uma coisa que eu estranhei demais, cara, é ter que começar a falar. Você que tá assistindo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Caralho, que saco isso, cara! fazer É isso. um saco falar isso, cara! É um E pior que não saco! tem como, e tem que falar, né, Tem meu? que falar, Tem que cara. Daí, falar. eu sou terrível, cara. Eu sou assim, ó. Em qualidade visual tem equipamento, mas eu digo assim, é, em, em me adaptar para o YouTube, eu sou terrível, porque, cara, é muito chato ter que. Daí tu tem que puxar esse gatilho para se inscrever no início, mas também lá no final. E aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, 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 daí é algoritmo, daí tem que botar um título assim, tem que botar um texto. Daí tem que falar a palavra-chave. Cara, é É, muito é aquela chato, coisa que a gente cara. falou, é aquela coisa que a gente falou do bolo, né? Cara. Cara, é foda, cara. Ah, É, e pior que o YouTube, ele como ferramenta
de mensurar números e tudo mais, né? É uma puta ferramenta, né? É muito. Não, ele te entrega tudo, né, cara? Te É, entrega tudo de fato. Uhum. esse negócio, é, é a tríade, né? Se inscreve no canal, clica no Ati- sininho. Cara, ninguém clica naquele sininho. E, Eu acho ati- aquele sininho, e seu like, né? tipo assim, deu like, se inscreve, beleza. Mas aquele sininho, ele é muito desnecessário. Será que Demais. sabe, porque assim, eu já tenho os canais que eu sigo. Quando eu abro, a timeline do YouTube, ele vai me dar dos canais que eu sigo, os vídeos mais recentes, então é um lembrete bem desnecessário. E Eu o não cara vai sei. atrás naturalmente, né? Sei É, lá. assim, é um negócio. Tem uns Tanto canais que que eu os sigo assim de canais, forma. os canais que eu ativo o sininho, que eu tenho ativado o sininho, são pontuais e, cara, eu não olho a notificação. Eu naturalmente abro ali e já vou direto. Então, tipo, É, não serviu de nada, sabe? É algo bem. eu acho que pro criador de conteúdo deve ajudar de alguma forma, assim. Eu dou like, assim, em todos os vídeos, assim. Cara, eu acho muito bizarro o cara que dá dislike, assim. Cara, Eu acho que eu nunca assisti um vídeo que me desagradou de tal forma, assim, sabe? mas Pra dar uma coisa que eu dislike. penso, por exemplo, é assim, ó. Se eu não gostei do vídeo, eu nunca dei dislike também, cara. Nunca parei pra pensar nisso. Uhum. Tipo, se eu não gostei do vídeo, eu não quero que aquilo ali vá mais pra frente. Tu dá dislike, tu tá mexendo no algoritmo igual, cara. Tu tá dando engajamento pro negócio. É, Sim. não sei se tu lembra um vídeo do Faz Porta dos sentido. Fundos que eles tiraram sarro uma vez da Polícia Federal, que lotou de dislike. Eu ficava pensando, cara, tu tá fazendo o vídeo subir, É, sabe? tá gerando, Muita de gente. alguma forma tá gerando, né? Falem bem Aham. ou falem mal, mas falem de mim. Falem de mim. Exato, cara, exatamente. Exatamente. JB, mas estamos indo aqui para os minutos finais, cara. Já passamos de uma hora de Ah, conversa e flui, né? Tem muito caramba, já? tempo. Mas já, cara, tu vai muito. Caramba. E assim, o que que tu imagina? Qual que é a tua perspectiva para o Tacabal? O que que tu ainda quer fazer? Que tu sente, pá, vou, quero brincar um pouco mais com isso. O que que é a perspectiva para o Cara, Tacabal 2021 aí? Segunda, terceira cara, temporada? cara, a segunda temporada começou recentemente. Uhum. Eu devo confessar que, assim, eu espero que essa bad vibe pandemia, ela não se prolongue tanto e que isso não afete o processo criativo, né? Uhum. Também não dá pra ser, tipo, fazer episódios totalmente ursinhos carinhosos, que não é, sabe, eu quero ser sincero, né? Em termos de estrutura, eu tô montando um setup pra mim, também trabalho em home office, então acaba que, né, quero estar com um setup bacana, direitinho pra gravar. E, cara, eu espero que boas pautas, né, brotem na minha cabeça pra gente sentar e vamos fazer mais crossovers, cara. Eu quero gravar mais, assim, sabe? E gravar com pessoas diferentes pra ter vozes diferentes também. Eu acho que isso estimula bastante, assim, porque a gente tá meio que em dias que são iguais, né? E a gente que tem que Para estar sempre tudo, né? criando ali, né, cara? A gente tem que sair dessa redoma. E, cara, só tenho a agradecer, cara. A experiência é muito legal. Tem me apresentado pessoas e situações, assim, muito bacanas. E eu quero continuar com o Tacabal, assim, cara, os frutos que ele já me rendeu, assim, de retribuição, assim, pô, muito bacana. Cara, que massa, que massa. Eu também, brigadão, brigadão pela tua participação, cara. Espero que tenha gostado. Esteja assim, ó, o Pesco está de portas abertas para sempre que tu quiser participar e a gente conversar, cara, é só avisar, porque o que eu gosto é esse papo que é essa troca de conhecimento. É muito massa. Pô, Pedro, só chamar, cara, só chamar, tamo aí. E vamos lá, agitar aquele grupo do WhatsApp lá depois pra fazer um outro crossover. Vamos pegar uma pauta, vamos inventar aí alguma coisa e vamos engatar. Muito obrigado mesmo, cara. Pessoal, Beleza, muito valeu. obrigado a
todos que ouviram, muito obrigado a todos que ouviram pelo seu player predileto de podcast, muito obrigado a quem viu em vídeo, muito obrigado mesmo. Aguarde as próximas entrevistas aqui do quadro de entrevistas do Pesco Podcasts, tá muito bacana, tem muita gente passando suas histórias, contando suas vivências, enfim, veja os outros episódios. Muito obrigado mesmo, um forte abraço, um beijo e até mais.